mais um corte para vocês. E como sempre, não apenas assista esse vídeo, mas coloque em prática aquilo que você aprender e for bom para sua vida. E lembre-se sempre, o bem é sempre a melhor escolha. Então, o Macron, da França, disse que eles querem enviar soldados franceses. E o primeiro-ministro britânico disse que está considerando o alistamento obrigatório para os britânicos. Ou seja, jovens cidadãos britânicos serão recrutados para o exército para lutar contra a Rússia. Muito bem, esses são 3 exemplos históricos muito semelhantes ao que poderia acontecer no Irã. Faz sentido, pessoal? Certo? Alguma pergunta antes de eu continuar? Certo, até aqui tudo ficou claro? Muito bem, agora vamos usar outro modo de análise chamado análise da teoria dos jogos, ok? E é isso que tenho ensinado a vocês neste semestre. E a ideia é que a sociedade, o que acontece no mundo real, é um jogo entre seres humanos. Ok. Assim, cada pessoa tenta jogar este jogo de forma a otimizar o resultado para si própria. Então a pergunta é, por que os Estados Unidos enviariam 100 mil soldados para o Irã? Vamos então analisar as motivações individuais de cada jogador. Então você tem os Estados Unidos. O que os Estados Unidos querem fazer? O que ele quer fazer? Fazendo o quê? E conseguir o quê? O objetivo é derrubar o regime em Teherã, certo? E só é possível fazer isso através de uma invasão terrestre. Portanto, os Estados Unidos estão tentando derrubar o Irã. Mas também há outros atores envolvidos. Então, Irã. O que o Irã quer fazer? O que o Irã quer fazer? Bem, basicamente a Guarda Revolucionária. O que eles querem fazer? Eles querem matar o maior número possível de americanos, entendeu? Eles querem forçar uma invasão americana por terra. Então, o Irã quer forçar os Essawa. Uma invasão, sabendo que se os Essawa invadirem, terão que perder a guerra. Eles vão perder a guerra, porque a Guarda Revolucionária pode simplesmente enviar homens-bomba contra os Estados Unidos. Agora, vamos olhar para Israel. Sabemos que os Estados Unidos querem derrubar o Irã. Sabemos que o Irã quer forçar uma invasão dos Ilerwa para derrotar os americanos, humilhar os americanos e, se vingar pelo que aconteceu no passado. Certo, o que Israel quer fazer? Qual é o resultado ideal para Israel? Vocês sabem, se vocês fossem Israel, o que gostariam que acontecesse? Certo, então você quer que o Irã seja derrotado? Ok, e depois, o que você quer que aconteça? Quer o Irã derrotado e a praxis. E depois, o que espera que aconteça? Você quer que os Estados Unidos permaneçam no Oriente Médio? E se EUA e Irã perderem a guerra? O Irã seria destruído e os EUA perderiam sua presença no Oriente Médio. O resultado? Israel vira a maior potência da região. Você entende? Israel agora pode controlar todo o Oriente Médio. Então, o resultado ideal para Israel é que Irã e Estados Unidos sejam ambos destruídos. Você entende? E quanto à Arábia Saudita? Qual seria o resultado ideal para eles? Exatamente o mesmo que Israel. Você entende? O que levaria o Oriente Médio para a Arábia Saudita e Israel? Mas Israel tem um poder militar muito superior ao da Arábia Saudita. Lembre-se, é muito fácil explodir a Arábia Saudita. Eles têm campos de petróleo, certo? Não é tão fácil explodir Israel. Então Israel se torna o principal poder. Você entende teoria dos jogos? Os principais atores querem a invasão do Irã, mas com resultados distintos. Arábia Saudita e Israel lucram mais se 100 mil soldados americanos ficarem presos no país sem conseguir sair. Tropas no país e eles não conseguem sair, certo? Isso vira custo perdido. Os EUA só podem mandar mais soldados. Isso faz sentido? Certo? Isso está claro para vocês? Você pode usar análise histórica para chegar a esse resultado, mas também pode usar teoria dos jogos para chegar a esse resultado. Alguma pergunta até agora? Ok, ótimo, certo? Então, Celine fez a pergunta mais crucial, certo? Os Estados Unidos têm armas nucleares, que é seu trunfo final, certo? Então, o que Trump pode dizer a Teherã é algo como: eu tenho 100 mil soldados no país. Vocês têm que deixá-los sair ou eu vou lançar uma bomba nuclear em vocês, certo? Vocês entendem? Trump pode dizer isso. Ouçam, eu sou o Trump. Eu sou o Donald Trump, eu preciso parecer forte, eu tenho 100 mil soldados no país. Eu não consigo tirá-los do país. Então ele diz para Teherã, ou vocês deixam eles saírem, certo? Ou vocês garantem a ele uma passagem segura para fora do país, ou eu vou lançar uma bomba nuclear em vocês, certo? Então é isso que vai acontecer. É isso que Donald Trump vai fazer. Quando essa situação surgir, a única maneira de Donald Trump salvar a própria imagem é ameaçar Teherã. E dizer, ou vocês deixam meus homens irem embora, ou eu vou lançar uma bomba nuclear no país inteiro, certo? Então, como Teherã sai dessa situação? Como os iranianos se protegem contra essa possibilidade?
porque você tem toda a razão. É exatamente isso que acontecerá se essa situação ocorrer. Trump usará ou ameaçará com armas nucleares. Como o Irã pode se proteger disso? Quem pode ajudá-los agora? A Rússia. Certo? Você entendeu? Portanto, antes que essa guerra aconteça, o Irã e a Rússia precisam chegar a um acordo em que Putin diga, desde o início, que ninguém tem permissão para usar armas nucleares. Ok? Se o Irã usar armas nucleares, eu vou bombardear o Irã com armas nucleares. Se eu ou Israel usarem armas nucleares, eu farei o mesmo com eles. Se Putin disser isso, como o mundo reagirá? Se Putin proibir o uso de armas nucleares, como o mundo reage? Ele é um herói, certo? Salvou a humanidade. Mas pelo que ele disse, os Syria estão encurralados. Isso virou um buraco negro para o país, forçando o envio de mais tropas sem poder retirá-las. Eles só podem enviar mais tropas. Mas qual o problema disso? Na verdade, existe um grande problema com essa ideia. Qual é? Ok, ninguém quer ir lutar, entendeu? Os militares não podem recrutar todos os soldados, certo? Mas mesmo que você tivesse tropas suficientes, como Jack diz, você não pode reabastecê-las. Por quê? Por que você não consegue reabastecer seu exército? Por que não? Mas existe um problema maior do que as cadeias de abastecimento. O que é? De que é preciso para fabricar balas e munição. Os Estados Unidos não têm capacidade de produção, porque transferiram toda a sua capacidade produtiva para a China. Ok? Lembre-se disto. Para cada navio que os Ursiwa constroem, a China faz 232, segundo o Pentágono. Assim, num conflito, seria impossível os Estados Unidos vencerem essa guerra. Está completamente preso dentro do Irã. E uma vez preso, entra em jogo uma falácia de custo. E os Estados Unidos simplesmente investem todos os seus recursos no país. Mas é um buraco negro. Certo, eles não podem usar armas nucleares porque Putin disse desde o início que não é permitido usar armas nucleares, certo? Mas outra pergunta então é, por que Putin faria isso? Por que Putin se envolveria nessa guerra? E é isso que vamos discutir na próxima aula. Como Putin vê essa guerra e como Putin vai reagir nessa guerra. Mas antes de terminarmos, há alguma dúvida sobre tudo isso? Isso faz sentido para vocês? Está claro? Alguma pergunta? Ah, essa é uma ótima pergunta. Sim. Então, o problema com o Iraque é que o Iraque é um país independente. Há 10 mil soldados americanos no Iraque, então você precisaria da permissão deles. Mesmo que você tenha a permissão deles, há um problema aqui porque há muitos milicianos xiitas no Iraque que são leais ao Iraque. E eles veriam a força de invasão americana como algo, como uma oportunidade para atacar os americanos. Porque eles ainda estão com raiva dos americanos pelo que aconteceu no Iraque. Mas mesmo que pudessem ter uma base de operações no Iraque, ainda teriam que lidar com as montanhas. Você entende? Tudo bem? Quero dizer, o problema é que vocês têm 100 mil soldados no país. Você precisa sair do país, entendeu? E é muito difícil tirá-los do país. Se você passar pelas montanhas, vai ser emboscado nas montanhas. Se você for pelo ar, aqueles drones vão te derrubar. Esse é o problema, certo? Tudo bem? Faz sentido? Ok. Mais alguma pergunta? Certo, ótimo. Então, na sexta-feira vamos falar sobre o Putin.